Muito obrigado. Eu estou um pouco assustado com a luz aqui. Nunca vi tanto brilho aqui. Quero agradecer ao Carlos e aos organizadores deste evento pela possibilidade de trazer algumas preocupações. Eu, inclusive, atrasei um pouco, porque eu saí da USP há 1h, levei 1h30 até aqui. Hoje está bom para quem vende combustíveis, eu acho, que tem muito engarrafamento. O tema talvez esteja um pouco fora do escopo normal de negócios da cadeia petroquímica e de derivados, mas eu aceitei o desafio de compartilhar algumas preocupações que, na verdade, têm dois sentidos. Uma é estratégica e tem a ver com o papel do petróleo hoje no mundo ainda, as perspectivas de uma transição energética para as renováveis, que todo mundo fala, espera, e que é extremamente difícil de acontecer, na minha leitura. Não que não fosse desejável, mas tem que reconhecer os problemas atrás disso. E, finalmente, eu quero tratar do problema mais fundamental para o país, que é o pré-sal e as disputas em torno dele. Quanto tempo eu tenho? Quanto? 20 minutos. Então, eu vou correr, porque, senão... Primeiro problema. Por que o petróleo se tornou o carro-chefe da segunda fase da Revolução Industrial, ao lado da eletricidade, e assumiu esse papel hegemônico hoje no mundo, e por que engendrou tantas disputas em torno do seu controle? Aqui um breve histórico, não vou ler tudo isso não, mas em 1859, quando o falso coronel, ele usava o título de coronel para convencer os banqueiros a financiar sua aventura de furar poço e encontrar petróleo, o objetivo dele era fazer querosene. Para quê? Para iluminação. Só que, em paralelo, a indústria elétrica avançava e, com a iluminação elétrica, parecia que a trajetória do coronel Drake e seus sucessores, especialmente o Rockefeller, não teria futuro algum. Porque a lâmpada elétrica e a eletricidade foi a segunda vertente de energia que permitiu o processo de urbanização e industrialização do planeta, que se consolidou a partir de 1920, na verdade. Até então, como nós sabemos, nós fomos caçadores e coletores por mais de algumas centenas de anos. Há 12 mil anos atrás, nós nos tornamos agricultores, portanto, passamos a controlar a fotossíntese. Em 1700 e alguma coisa, 750, nós passamos a não mais depender da energia de fluxo da cadeia orgânica, isso é, da fotossíntese direta nos alimentos, animais, etc. Passamos a cavar estoque de fotossíntese antiga, primeiro através do carvão. E o vapor permitiu intensificar de maneira extraordinária a produtividade social do trabalho, porque agora não dependemos mais dos cavalos, dos nossos músculos e de outros animais, e de alguns potenciais hidráulicos, eólicos, canalizados ali, posicionados. Passamos a ter um estoque imenso. Éramos 30 milhões de caçadores-coletores, em 12 mil anos passamos dos 700 milhões de habitantes, quando a Revolução Industrial começou, baseada na apropriação intensa da energia estocada, fóssil. Em 150 anos, crescemos 1 bilhão de pessoas, 1900, e na era da eletricidade e do petróleo passamos a 7 bilhões de habitantes, agora na virada do milênio. De maneira que, nos últimos 100 anos, crescemos 6 bilhões. E isto tudo só foi possível porque intensificamos a capacidade de produzir. E atrás dessa capacidade de produzir está a apropriação social das fontes de energia. E quais fontes? Aquelas que exigem menos capital e menos trabalho. Se o Henry Ford, que foi empregado do Edison fazia carros elétricos há 100 anos atrás. Ford foi fazer os carros dele porque achou que a eletricidade e suas baterias tinham muitos problemas. Aí o Edison disse, pode ir, mas vai fracassar e vai voltar. A verdade, Henry Ford achava que o grande caminho era etanol. Então, por que o petróleo passou a dominar? Por uma razão simples. Há 100 anos atrás, a gente gastava o equivalente a 1 barril de petróleo
para arrancar da natureza 100. Hoje, esta relação do petróleo está aproximadamente 1 barril para cada 30. Varia, na Arábia Saudita de um jeito, aqui no Brasil é um pouco mais, e assim vai. Mas nenhuma outra fonte tem essa característica. Para ter uma conta, o etanol brasileiro, em boas condições, consegue, no máximo, uma conversão de 1 para 8. O biodiesel, em geral, fica de 1 para 1. Isso tem um reflexo econômico. Significa que com muito menos capital, muito menos trabalho, é possível produzir mais petróleo, e usando o petróleo é possível produzir muito mais mercadorias, bens, serviços e transportá-las. Foi por isso que o petróleo consolidou sua hegemonia e por isso que ele se tornou objeto de uma disputa geopolítica extremamente grande, que vem desde a compreensão. Então, as grandes reservas mundiais do petróleo, obviamente, estão situadas ainda lá no norte da África e no Oriente Médio, exceto aqui na América do Sul, a Venezuela, que, aliás, tem a maior reserva mundial, e agora o Brasil está nessa posição. De maneira que as guerras todas que nós tivemos recentemente se travam exatamente em torno do controle do petróleo. E a disputa maior é pelo preço. Hoje em dia, claramente, nós temos dois grandes grupos. De um lado, os países desenvolvidos da OECD, mais a China, querendo cada vez mais petróleo por um menor preço. No outro lado, nós temos um outro grupo geopolítico, comandado através da OPEP, que é liderada pela Arábia Saudita, que foi fundada em 60, exatamente com o objetivo de controlar as reservas, porque em 60, aproximadamente 86% das reservas estavam na mão das grandes international oil companies, as grandes multinacionais, as 7 irmãs e suas primas. Em 2010, tínhamos o contrário. Os países da OPEP, mais a Rússia, controlavam mais de 90% das reservas de petróleo. E a razão desse controle tem um objetivo econômico fundamental. É obter o excedente econômico. Hoje, na Arábia Saudita, nós gastamos o equivalente a $2 para produzir um barril. Aqui no Brasil, o pré-sal, apesar de tudo que se fala, custo direto, capital e trabalho, nós gastamos cerca de $10. O restante, para chegar nos 40, 30, 40 de break-even, são transferências, royalties, impostos, etc., etc. Capital e trabalho direto é $10. Vendendo a $100, o excedente é extraordinário. O que os países desenvolvidos querem? Cada vez mais petróleo, por quê? Para que o excedente econômico que ele permite produzir na cadeia produtiva seja apropriada dentro de suas economias. Os países, a maior parte deles subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que controlam o petróleo, mais a Rússia, fora da OPEP, só a Rússia, que está alinhada com a OPEP na formação de preço, e Canadá, México e Brasil são exportadores significativos. O Brasil ainda engatinhando na exportação. E por isso que a OPEP quer que Brasil, Canadá e México se associem a ela, para poder manter o preço elevado. E por que o petróleo pode estar em 80, 100 dólares? Porque nenhuma outra alternativa no mundo para produzir combustíveis líquidos, cuja dependência nós construímos ao longo desse último século, através do sistema de transporte, principalmente, do motor de combustão interna, consegue ser produzido a menos de 80 a 100 dólares. A única fonte capaz de suprir, na mesma escala do petróleo, 97 milhões de barris por dia, como nós consumimos hoje, seria a liquefação do carvão. E liquefazer carvão, para fazer como foi feito na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha, custa em torno de 100 dólares o barril, 80 dólares. Então, como a OPEP mais a Rússia proveem hoje metade dos 90 e poucos milhões de barris por dia, os demais são produtores locais, que não circulam, eles podem, quando querem, impor o preço. E não tem para onde correr. É claro que o jogo... Me pergunta, então, por que esses preços aqui são os preços históricos? Por que houve essa queda? Porque, a partir de 99, com a liderança, que poucas pessoas sabem, do Chávez, quando ele assumiu o poder na Venezuela, mais a Arábia Saudita, houve uma concertação dentro da OPEP, que inclui o Irã, rival regional, e permitiu, portanto, que o petróleo subisse até o limite
da sua alternativa, que é o carvão liquefeito. Biocombustíveis podem fazer uma participação, mas sempre minoritária. Não há como produzir biocombustíveis sem afetar a produção de alimentos na escala necessária. Se a gente quiser substituir o petróleo por biocombustíveis, praticamente ia ter que ocupar uma grande área, a maior parte da área arável do mundo. Então, isso está fora. O que aconteceu de novo recentemente? A mobilidade elétrica voltou a estar na agenda, depois de 100 anos. Aí, toda vez que o petróleo sobe muito, há uma tentativa de retornar. O Irã se reconciliou com o acordo, que agora está sendo ameaçado pelo Trump, mas, de qualquer maneira, foi reincorporado e reivindicou sua cota, rival da Arábia Saudita. O shale, que é produzido em outras condições, não é um oligopólio que controla a produção do shale, como se tornou a OPEP, o chamado xisto, que não é xisto, é folhelho. Ele tem muito mais em reservas de petróleo ainda a ser gerado, cuja produção é acelerada através do fraturamento hidráulico, do que o petróleo convencional. Tem um custo da ordem de 15 a 20 dólares o barril. Ele é produzido em escala altamente competitiva, não há um controle. Ele também se tornou uma ameaça ao petróleo. Então, entendo eu que, se de 2005 para cá, até 2015, tivemos o preço elevado, próximo da sua alternativa, agora, a Arábia Saudita deixou, de propósito, a partir de 14, promoveu uma espécie de refluxo do poder de mercado da OPEP para dar um tiro e acertar 5 alvos. Acertar o Irã e a Rússia, que estão aliados, são rivais regionais da Arábia Saudita, especialmente o Irã. Dá um tiro de ameaça no shale, dizer, olha, tome cuidado, você pode não ganhar o que pensa em ganhar, produzindo shale e ocupando nosso espaço no mercado. Um tiro nos biocombustíveis, uma ameaça à mobilidade elétrica. Esses 5 alvos foram parcialmente atingidos. Mas houve um 6º alvo, que foi o grande parceiro histórico da Arábia Saudita, a Venezuela, que levou um tiro mortal. A Venezuela estava numa situação de acreditar que a renda do petróleo, vender petróleo a 80 a 100 dólares, custando na Venezuela 4 ou 5, ia permanecer para sempre. Criou uma estratégia regional e global para sobreviver. O país não avançou na capacidade interna de se industrializar e de criar agricultura e produzir. Dependia da renda do petróleo e acabou levando um tiro mortal do seu grande aliado histórico. Eu lembro que a OPEP foi fundada por uma aliança pela Venezuela, mais a Arábia Saudita em 60. Então, este é o grande jogo geopolítico que está em curso. Petróleo pode voltar a 100 dólares? Pode. Depende só da OPEP voltar a ter coesão e conseguir fazer com que o shale não assuma um papel hegemônico no suprimento dos 45, portanto, metade dos milhões de barris de petróleo que circulam pelo mundo. E esta é uma situação, então. Os campos atuais de produção estão em linha em azul claro, aqui assim, e esta faixa azul escura é o que, até 2030, vai ter que ser suprido com novos campos. Porque todo campo, nós sabemos, tem uma reserva recuperável fixa, e a continuidade da produção requer avanço. A última grande reserva das últimas décadas descoberta no mundo foi exatamente aqui no Brasil, o pré-sal. Eu tinha orgulho de estar lá, de ajudar a fazer o plano estratégico da Petrobras, que dava ênfase em biocombustíveis e fontes renováveis para a transição energética lá adiante, para o centenário da Petrobras. ênfase no gás, porque no ponto de queima o gás natural ele é muito melhor que qualquer combustível líquido, mas é difícil levá-lo ao ponto de queima. E a ênfase maior era exatamente compreendendo o papel estratégico do petróleo no mundo e essa diferença enorme entre o custo de encontrá-lo e produzi-lo e seu valor no mercado, era da ênfase em exploração e produção. Foi essa a visão que levou a ênfase na investimentos em exploração e na descoberta da última grande reserva geológica de petróleo no mundo. Um novo modelo geológico foi instaurado. Vamos ver que o Brasil não consta oficialmente nas reservas, entre os grandes países de reserva. A maior reserva do mundo está com a Venezuela e a Arábia Saudita, em torno de 270 a 280 milhões de barris, bilhões de barris, e os outros estão aí. Nessa linha, o Brasil não está aqui, porque formalmente as nossas reservas declaradas chegam ao
a 15 bilhões de barris. Mas nós sabemos, e vou mostrar daqui a pouco, que pelo menos 100 bilhões de barris nós temos aqui já assegurados nas vários anúncios de descoberta em torno do pré-sal. E, infelizmente, no Brasil, nós não fomos capazes de gastar 6 bilhões de dólares para fazer, ao custo de mais ou menos 60 milhões de dólares cada poço, fazer uns 100 poços exploratórios de Santa Catarina até o Espírito Santo, para saber exatamente quanto petróleo tem. É uma pena que o governo anterior e atual não tenham esta visão, porque eu acho que ainda não compreende a dimensão do que pode ser o pré-sal para o país, o papel que a Petrobras ainda pode e deve ter na mudança de uma cadeia produtiva interna. E eu lembro, a grande disputa sobre o conteúdo nacional é para garantir que a indústria brasileira faça a maior parte daquilo que cada barril custa. Cada barril custa 10 dólares. Então, toda a cadeia produtiva interna, plataformas, risers, toda aquela parafernália de serviços e de equipamentos, vai custar 10 dólares. O restante é excedente, são transferências, são royalties, participações especiais, impostos, etc. Aqui estão os fluxos do petróleo no mundo, fica muito claro. O Brasil, inclusive, passou a exportar mais para a China. E, enfim, nós vemos claramente que sai daqui, sai do Oriente Médio e vai, principalmente, para a Europa, América do Norte. Apesar dos Estados Unidos ser o maior produtor mundial, ainda é o segundo maior importador, que passou a ser a China, o maior importador mundial de petróleo. Como eu disse, os desafios para uma transição energética estão vinculados a isso. Nós, ao longo de 100 anos, aproximadamente, ocupamos já, consumimos cerca de 1 trilhão de barris de petróleo. Estimamos que ainda temos de baixo custo, em torno de 20 ou menos dólares por barril, essas mais ou menos 1,5 trilhão de barris de petróleo. Estamos consumindo 97 milhões de barris por dia, o que dá uns 30 bilhões por ano. Portanto, essas reservas dariam para 30 anos, talvez, um pouco mais, essas de boa. E aí tem um conjunto de outros recursos. O fato é que não falta fonte de energia no mundo. Aquilo que nos vem todo ano pela energia solar, virando fotossíntese, movimentando o ciclo eólico, movimentando o ciclo hidrológico, é muito mais do que nós consumimos no planeta. A disputa não está, portanto, em ter recursos energéticos. O carvão ainda é a maior reserva mundial. Ele não foi abandonado por falta de carvão, e sim porque houve outro recurso, que foi o petróleo, que permitiu muito mais produtividade de trabalho, e, portanto, mais lucros, mais excedente econômico. E aí tem toda uma cadeia de outros recursos, cujo custo vai subindo. Inclusive, aqui o carvão, Carbon to Liquid, esse CTL que está aí, vocês veem lá, em torno de 100 dólares o barril. Então, essa cadeia toda de recursos renováveis ou não renováveis que estão disponíveis aí como fonte. A disputa é pelos recursos lá da ponta, os baratos, exatamente pelo benefício econômico. Então, a disputa geopolítica, na verdade, é uma disputa pelo controle da produtividade, do excedente e dos lucros que são permitidos. Essa é a lógica. Então, agora, aquilo que eu disse antes no Brasil. Nós temos no Brasil hoje, com um fator de recuperação de 25%, a gente recupera no mínimo isso, podemos ir a 30%, 35%, recuperação avançada, petróleo in situ, isto é, dentro das reservatórias, tem mais ou menos 200 bilhões. Recuperável a 50% de fator de recuperação, 105. Mas tem estimativas de que talvez nós possamos ter até 200 ou 300 bilhões de barris. Nós não sabemos, porque não tivemos a grandeza estratégica, nem o governo Lula, do qual eu participei, nem o governo Dilma, nem o de agora, ainda se dignou. Não tem nenhum país do mundo que, tendo descoberto uma nova província, um novo modelo geológico que foi confirmado, de petróleo formado há 130 bilhões de anos, que ficou debaixo do sal. Há toda uma teoria de como a Terra evoluiu ao longo desses milhões de anos, para chegar a dizer, não, ali pode ter. A gente sabe que o pós-sal, que é a bacia de Campos, que nos deu autossuficiência em 2005, na verdade, é uma ruptura da camada de sal, que fez o petróleo migrar. Parte dele foi deteriorado, ficou mais pesado, voláteis foram consumidos por bactérias e outros e tal. Então, o pós-sal, na verdade, é um modelo, é um submodelo do pré-sal. Nós não gastamos 6 bilhões de dólares, minha estimativa, gastar 60 milhões de dólares por poço, fazer 100 poços, para poder, então, saber
quanto o petróleo tem, para poder nos posicionar nesta grande lógica da geopolítica mundial do petróleo, que tem, de um lado, a OECD mais a China, querendo cada vez mais petróleo ao preço menor, próximo do custo, se possível, e, do outro lado, a OPEP mais a Rússia, e deveriam estar lá Canadá, México e Brasil, e não estão, para poder obter o quê? Excedente econômico para quê? Aqui tem um pequeno exercício, supondo que o petróleo volte a estar a $65, que mesmo custando 10, a gente gaste $15 por barril. Se nós tivermos 100 bilhões de barris, como está acumulado, como já está assegurado hoje, se nós vamos produzir isto em 40 anos, nós vamos produzir aproximadamente, aqui são bilhões de barris, 2,5 bilhões de barris por ano para esgotar 100 bilhões em 40 anos. A conta é simples. O excedente econômico a $50 daria por ano 125 bilhões de dólares. Se tivermos 200, isto dobra para 250, e se tivermos 300, poderíamos ter 375 bilhões de dólares. Portanto, no primeiro número, são mais de 300 bilhões de reais por ano, que poderiam entrar na economia, na sociedade brasileira, para resgatar nossa dívida histórica na saúde pública, na educação pública, na infraestrutura carente que nós temos, não temos ferrovias, não temos hidrovias, não temos navegação de cabotagem e temos rodovias precárias. O sistema de transporte urbano é um desastre, o meu engarrafamento de hoje é uma prova disso. Aqui tem 40 quilômetros de metrô, São Paulo precisava ter 500 quilômetros de metrô, e é fácil fazê-lo, Rio de Janeiro 400 e aí vai. É fácil fazê-lo, em parceria com a China, por exemplo. O problema é que a nossa economia e a visão pública que nós temos de gerir a economia não nos damos conta dos recursos que temos, da capacidade que temos, e vivemos com um país altamente desigual e miserável, sem necessidade. Não é só a Petrobras que está nisso. Eu mandei para o Carlos também um trabalho que nós temos sobre o setor elétrico, como ele também foi gerido de maneira extremamente deficiente e vergonhosa nas últimas décadas. Não falo só dos 2 governos anteriores, mas também vem desde o governo Collor para cá, para não falar do Sarney dos anteriores. De maneira que o país, que é o Brasil, nós temos recursos naturais, temos recursos tecnológicos, temos recursos humanos para transformar a nossa vida. Não o fazemos porque não temos organização social e política para isso. Por exemplo, agora, o escândalo do Lava Jato, que não é de agora. A corrupção, infelizmente, está mais entranhada do que nós pensamos. Qual era a solução que, por exemplo, um país como os Estados Unidos daria? O que o governo Obama fez assim que teve a grande crise de 2008? Ele estatizou temporariamente e nomeou um fundo gestor para a GM, por exemplo, e outras empresas. Assim que se recuperou, ele vendeu. O que devia ter sido feito no Brasil com essas empresas cujos oligarcas que as controlam, que levaram-nos a este buraco junto com corruptos encastelados na Petrobras e patrocinados pelos governos das últimas décadas, com ênfase, evidentemente, no último período, quando isso se ampliou muito. Devia ter estatizado tudo, nomeia gestores profissionais, bota as ações no fundo público. E esta deterioração que houve na capacidade de organizar a produção internamente não teria acontecido. E vende as ações em bolsa depois. Se houver algum saldo depois de pagas as contas, restitua-se este saldo para as empresas, para os donos, os controladores, que são todas famílias. Eu não vou citar os nomes aqui, mas basta ver Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, a OAS, Galvão, Queiroz Galvão e outras muitas implicadas nisso. Com isso, nós não teríamos essa estagnação. Grande parte da nossa estagnação vem exatamente... Agora, por que não se faz isto? Porque o sistema político brasileiro se tornou subserviente aos grupos econômicos. Outro dia eu cunhei uma expressão um tanto forte. Na época da escravidão, os senhores tinham os capitães do mato, cuja função era subjugar os escravos. O sistema político brasileiro hoje não passa de um sistema que é capitão do mato, no sentido de que o que se faz em Brasília, as leis e nos palácios, é fazer o que interessa a uma elite e um grupo que tem um desprezo enorme pela democracia e pelo trabalho dos trabalhadores e dos empresários, que são a grande maioria do Brasil. São poucos grupos econômicos nessa área, e não são só as empreiteiras, há problemas em todos os campos, no campo financeiro e em outras áreas, e a Petrobras está nesse caminho. Eu vou... Oi?
Eu teria outras coisas para fazer aqui, eu vou deixar isso para... Eu vi que meu tempo é de 5 minutos ainda, que um colega meu, Gonçalves, da Associação da Petrobras, apresentou outro dia no seminário, onde está a tragédia que se transformou a construção das plataformas. A Petrobras vinha num plano para produzir 5 milhões de barris por dia, exportando mais de 2. É mais ou menos o equivalente de um restaurante que produzia 2.000 refeições por dia, 2.500, começa a se endividar e planejar para produzir 5.000 por dia, e no meio do caminho resolve, não, vou voltar a produzir 2,5 milhões, 2.500 refeições, só que já fez a reforma de parte do prédio, já comprou utensílios, então ele tem a dívida de quem vai ter que produzir 5.000 refeições, ou 5 milhões de barris por dia, e vai produzir 2,5 para pagá-la. É verdade também que dos 100 bilhões de dólares que a Petrobras deve, mais ou menos 60 a 70 são fruto da incompetência do governo anterior, que obrigou a Petrobras a importar derivados e vendê-los a um custo inferior ao que importava no mercado. A Petrobras não podia ter aceito isso. Quando fui diretor, eu nunca concordei com esse tipo de coisa, e podem ver, eu entrei na Petrobras e valia 15 bilhões de dólares. Quando eu saí, valia 236. Era a segunda maior empresa do mundo em valor de capital aberto. E os preços ficavam um pouco acima, um pouco abaixo do que manda a lei. A lei brasileira diz, é preciso ter preços competitivos. Isso significa paridade de importação ou paridade de exportação. Nunca o que foi feito a partir de 2008, 9, 10, 11. Isto tirou da Petrobras cerca de 20 bilhões de dólares. A refinaria Abreu e Lima já custou 20 bilhões de dólares. Nunca, nenhuma refinaria no mundo custa mais do que 30 mil dólares por barril dia de refino. Então, ela não poderia custar mais do que 6,9 bilhões de dólares. Lá tem uma perda garantida de 14 bilhões. Então, vamos 20 e 34. E o Comperj provavelmente vai nos levar a uma perda de 20 bilhões também. Só aí temos o buraco da Petrobras. Mas era necessário fazer o que está sendo feito lá? Não, na minha opinião, não. A China tem 3 trilhões de dólares de reservas, 1 trilhão de dólares emprestado ao governo americano a juro negativo. Nós temos lá fora 350 bilhões de dólares de reservas. 250 emprestado ao governo americano, somos o terceiro maior credor dos Estados Unidos, a juros negativos, pagando Selic aqui dentro. Ela nos custa muito, porque pagamos dívida pública e temos dólares lá fora. Era muito fácil fazer um acordo com a China ou com um fundo soberano externo, aportar os 100 bilhões, uma parte deles à Petrobras, ela continuar tocando a vida. Então, todas essas plataformas que estão agora em vermelho aqui, ou estão sendo feitos lá fora, não gerando emprego, nem renda aqui dentro, embora eu chamo a atenção. Tudo que isto só vale 10 dólares por barril, é o custo da produção direta. O restante do petróleo é ganho econômico-financeiro. Temos, então, a Petrobras manietada, paralisada, e temos as empreiteiras nessa história toda aí que precisa ser apurada, mas ainda sob o controle dos oligarcas que submeteram o sistema político brasileiro a esse desastre e a essa imoralidade total. De forma que nós nos desorganizamos porque o nosso sistema político não foi capaz de compreender. Eu estou falando só da Petrobras aqui, mas poderia falar também da Eletrobras, do BNDES, dos minérios e de outras questões que estão aí. Então, a mensagem que eu queria dizer é o seguinte: havia mecanismos para impedir que esse desastre em torno da Petrobras acontecesse, esse desastre. Porque as empresas, acima de tudo, esse é o ponto que eu queria, antes de encerrar, dizer. As empresas são, sim, mérito dos empreendedores, das famílias que as lideraram. Mas, acima de tudo, elas são um produto dos economistas, dos advogados, dos engenheiros e de todos os trabalhadores que as construíram. Essas grandes empreiteiras são patrimônio do Brasil. Elas precisam e devem ser recuperadas para continuar prestando serviço. Não tem sentido mandar fazer em Singapura ou na China as nossas plataformas, ou depender de empresas estrangeiras para vir trabalhar aqui. Afinal, que sociedade somos nós? Nós precisamos aumentar a produtividade, e o desastre brasileiro, do outro lado, é esse. A nossa produtividade social do trabalho é muito baixa. Nós somos uma economia onde, se o grande apogeu
do crescimento da humanidade, de 1 bilhão e 700 há 100 anos atrás, para 7 bilhões de habitantes hoje, se deu em cima da indústria, é porque a industrialização e a apropriação social dos recursos energéticos permitiu aumentar a produtividade e aumentar a população. Significa que tem que aumentar a produtividade. E tem que manter a indústria. O Brasil hoje voltou, no PIB, ter uma indústria equivalente à década de 50. Isso é um desastre. Assim que, e se as commodities, que ainda estão altas, mas já caíram muito, continuarem caindo, nós estamos diante de um abismo sem limites. A crise social vai aumentar. Dizemos que nós temos uma economia quase desenvolvida porque a maior parte do PIB é de serviços. Mas que serviços nós fazemos? Vigilantes? Serviçais de limpeza? São funções dignas e necessárias, mas isso é de baixa produtividade. Serviços dos outros países é tecnologia, são patentes, são processos, procedimentos. Aqui é outra coisa. Então, nós temos que, desafio, sim, aumentar a produtividade, melhorar a nossa força de trabalho. Isso se faz com educação pública, com saúde pública, com infraestrutura urbana, com proteção ambiental, com reforma urbana, com reforma agrária, com aumento da infraestrutura em todos os sentidos, rodovias, ferrovias, acima de tudo, aquavias, navegação de cabotagem, enfim. Isso tudo pode ser feito com os recursos que nós temos. Nós precisamos de um novo projeto de país. A Petrobras tem que estar no centro disso, lá da Vale do Rio Doce, do sistema elétrico. Não precisa ser tudo estatal, não. Eu acho que só defendo que sejam estatais aqueles setores onde tem essa renda enorme. Está a diferença entre custo e preço, para poder socializar isso. Todos os demais setores, que a criatividade do mercado os resolvam. E, infelizmente, estamos num país que está retrocedendo, uma estagnação e uma recessão que já vão lá agora 2, 3 anos, e sem grandes perspectivas de saída. Então, eu coloco o pré-sal, a Petrobras e os demais recursos como a grande alavanca que poderia mudar este país, desde que nós tenhamos um projeto de país, tenhamos um projeto da Petrobras, um projeto para o pré-sal, alianças estratégicas com a OPEP, com a China, principalmente, que é a grande demanda de petróleo, que poderia financiar tudo isso que eu falei. A China quer vir aqui fazer parcerias, e a China cresceu fazendo parcerias. É um regime liderado por um partido comunista, mas que introduziu lá, nos últimos, desde 1978 para cá, quando decidiu se industrializar, fez o que as outras nações levaram 2 a 3 séculos para fazer Estados Unidos, e Japão, Alemanha, Inglaterra, e França e outros países do hemisfério norte. E a China está disposta a fazê-lo. Nós nos submetemos a uma hegemonia absoluta da esfera financeira, rentista, que extrai o excedente, destruímos nossa indústria, nossa agricultura ainda pujante também vai sofrer se os preços caírem, e a Petrobras está na situação lastimável, que me dói muito, porque eu gastei com muito orgulho 5 anos da minha vida lá lutando contra aqueles que nos levaram ao desastre, e essa mensagem que eu queria trazer de otimismo, dizer, não, nós temos para onde sair, nós temos um pujante conjunto de empresas e recursos humanos e uma capacidade tecnológica de um patamar invejável em escala mundial. Temos uma base de recursos naturais que ninguém tem. Então, falta só nos organizarmos. E a Petrobras pode e deve estar no centro disso, não fazer o que fizeram antes, nem o que estou fazendo agora com ela. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui. Muito obrigado a vocês. Os textos estão à disposição, tudo o que eu falei está em 2 textos. Um eu produzi para a Academia Brasileira de Ciência, tem o título dessa palestra, o outro foi para a Revista dos Avançados da USP, e mandei também um texto sobre o setor elétrico, que é uma outra história, uma revista inteira. Está à disposição, eu quero que seja divulgado e que seja de base de críticas e análises para saber se nós conseguimos construir e podemos construir uma nova trajetória para esse país. Muito obrigado. Senhor Hildo, a gente agradece. Tem perguntas ou não tem perguntas? Sim, sim. Eu gostaria de saber, alguém tem alguma pergunta para o senhor Hildo? Algum questionamento? São 2 aqui. O primeiro aqui, por favor. Primeiro aqui. Ele levanta a mão primeiro. Tadivo, eu vou pedir só, Tadivo, um minutinho que ele levantou a mão primeiro, tá? Depois a gente passa para você. Professor, boa tarde. Boa tarde. Se nós tivéssemos tocado o pré-sal na velocidade prevista, que era um plano bastante ambicioso, né? Botam entre aspas esse ambicioso, uma coisa até meio fora da normalidade, mas vamos lá.
se tivéssemos feito isso com uma maneira melhor, bem melhor, quanto nós produziríamos a mais e quanto isso afetaria o preço do petróleo no mercado internacional? Que, na verdade, o senhor falou aí em produzir mais 2 milhões de barris por dia, né? É isso? É isso. A OPEP está cortando hoje 1 milhão, né, não é por dia, 1 milhão e 200, por aí, né? Então, quanto isso alteraria o preço? Qual seria o mercado? O senhor tem uma extrapolação nesse sentido? Sim. A sua pergunta toca no cerne do problema. A economia mundial está... Eu mostrei aquele gráfico mostrando o crescimento da demanda, que vai continuar crescendo, infelizmente, apesar da necessidade de uma transição para renováveis. A OPEP hoje controla mais ou menos a metade, junto com a Rússia, em torno de 35 milhões de barris por dia na OPEP, petróleo mais líquidos associados à produção, 10 milhões por dia vem da Rússia, e, evidentemente, que a estratégia, o que eu defendo é que o Brasil produza e se coordene com a OPEP. E tem condições, sim, de, daqui a 2020, 2025, poderia estar produzindo 5 milhões, consumindo uns 3 aqui, e exportando os 2. E isso a longo prazo. A estratégia que eu proponho é que a gente tenha parceria com países estratégicos como a China, até para as complementaridades, recurso financeiro, capacidade de investir em infraestrutura e tal. Então, eu não acho que o plano proposto de produzir seja excessivamente ambicioso. Ele foi mal implementado e mal gerido, isso é outra história. Não havia dúvida de que a indústria brasileira tinha dificuldade de responder, mas faltou coordenação na indústria brasileira para produzir as plataformas e demais componentes. Porque a indústria brasileira está submetida na China, a coordenação, eu não estou propondo o regime chinês aqui, não se preocupe. Mas lá há muito mais segurança. Toda vez que uma empresa se posiciona, ela tem uma garantia de, a preços competitivos, ter mercado para produzir. Nós aqui temos muita maquiagem, eu não pude entrar em detalhes, mas, assim, muito daquilo que era produto, conteúdo nacional, que é muito criticado, na verdade, era pintado aqui. Válvulas, componentes vinham de fora, por outros caminhos. De maneira que é preciso... O mercado mundial de petróleo vai continuar crescendo. Se a economia mundial crescer, especialmente por causa dos países da Ásia, a China e a Índia. E, então, o papel que o Brasil pode ter é relevante, desde que coordenado com o OPEP. Isso não vem sendo feito. Nós nem sabemos, como disse antes, quantos países temos aqui. E temos que saber quanto tem, depois fazer uma estratégia de produção e aí negociar essa estratégia com aqueles que têm a obrigação de conseguir fazer com que o preço fique acima de pelo menos 60 a 70 dólares, não 50 como hoje, para poder gerar o excedente, senão não faz sentido exportar. Porque também, acelerar a exportação, como se está querendo fazer com a partilha, não tem muito sentido, sem fazer isso em coordenação com a OPEP, porque isso significa converter petróleo em dinheiro. A gente sabe desde 2008 que ter reservas financeiras, converter um ativo tangível, real, que é o petróleo, capacidade de produzi-lo, é melhor do que ter dólares, yuans, ou ienes, ou euros de reservas financeiras que derreteram recentemente. Então, essas estratégias têm que estar conjugadas. Eu acho que a estratégia que a Petrobras propunha era realista, não podia ser gerida como foi lá dentro, com bandidos, 3, pelo menos, notórios, ou 4, que estão na cadeia hoje, que comandaram partes estratégicas da Petrobras, mas com o patrocínio do sistema político, isso tem que ser dito. De maneira que a minha posição é esta, a Petrobras tem condições de assumir um papel importante na escala mundial, mas tem que ser uma posição estratégica do país em associação com a OPEP. Do contrário, nada faz sentido. Agradeço. Agora, o Tardivo tem mais uma pergunta, né? Boa tarde. Boa tarde. Antônio Tardivo, da Quantic, distribuidor de produtos químicos. Da onde? Assim, da Quantic, distribuidora de produtos químicos. Você acredita que, nessa eleição de 2018, sem entrar nas questões ideológicas desse ou daquele candidato, há esperanças de que a gente comece a ter essa mudança que você falou muito? E agora, independente de entrar nesse cara ou naquele, assim, é uma questão bem complicada, a gente também não vai entrar nessa questão, né? Mas você tem, assim, a gente pode ter esperança que com essa eleição, com esse cenário que a gente tem, dá para perceber claramente que o Temer tenta fazer algumas coisas assim, apesar de todo o que puxa para baixo é pior do que quem tenta fazer para cima, né? Mas, na sua visão, a eleição de 2018 vai nos trazer novas esperanças? Olha, eu diria que eu gostaria que sim.
O que eu vejo no horizonte não me diz muita coisa favorável, não, porque, veja, essa reforma política está sendo iniciada aqui para manter o status quo. Nós precisamos de um novo sistema político eleitoral, uma nova visão em Brasília, não subordinada ao sistema político, econômico, ideológico que nos levou a esse desastre que estamos. Eu acho que sim, acho que há grupos, há vários manifestos vindo daí e de lá, buscando uma estratégia diferente. Se isto vai ter condições de ser compreendido, é um problema, porque o sistema político atual, lá de dentro não vai sair reforma nenhuma, porque isso só serve a eles e aos seus patrocinadores. E eles têm o poder. É um problema de ruptura que tem que existir. Eu não vejo como aquele Congresso fazer uma reforma política que interessa a população. O que eles fazem lá é se perenizar, como eu estou fazendo agora. País da miséria e 3,6 bilhões de reais para fundo político, para eles mesmos, com base nas eleições. Eles querem distribuir 3,6 bilhões de reais, com base no resultado eleitoral nitidamente corrompido da eleição parlamentar anterior, que a gente sabe como é que foi feita. Então, internamente de lá não sai. Se tem força externa para impor uma mudança, eu não sei, eu acho que é possível. Nesse país, em 2013, fomos para as ruas, aí foram milhões e milhões de pessoas às ruas se manifestar, sem foco em direção. Mas há gente pensando, há muitas pessoas preocupadas, muita gente pensando. O problema é como nos aglutinarmos, esses que pensam diferente e querem mudar o país. Esse é o desafio nosso. É difícil, mas eu sou otimista. Eu acho que nós vamos mudar. Esse país não é possível que a gente continue como está hoje. Agora, o Cláudio quer fazer uma questão. Pede você dar o microfone. Aqui. Gente, essa, infelizmente, vai ser a última pergunta. Mas alguém tinha algum interesse de fazer pergunta? Está ótimo. Hildo, boa tarde. Boa tarde. Cláudio Silva, da Lubiquem. E parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado. Eu fiquei com uma dúvida. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Ainda esse mês, na última previsão do Departamento de Energia dos Estados Unidos, a demanda global de petróleo e líquidos está prevista, a produção global de petróleo e líquidos está prevista crescer cerca de 3 milhões de barris nos próximos 2 anos. Considerando que o petróleo tem perdido market share na demanda global de energia, isso vem desde os anos 2000, tem perdido para o gás, tem perdido para energias renováveis. A participação, a produção tem crescido, mas ele tem perdido participação. E o cenário que muitos consideram que o petróleo hoje na faixa de $50, para todos nós da cadeia de lubrificantes, é uma péssima notícia, porque as margens ficam bastante deprimidas, né? Mas muitos consideram um cenário que, para que os preços subam, no curto prazo, pelo menos, a OPEP teria talvez que cortar na carne, né? Cortar ainda mais a produção. Alguns talvez cortar no osso, como a Venezuela, a Nigéria, que tem um orçamento onde precisa um preço público muito maior. Considerando esses 3 pontos, a previsão de crescimento da demanda, que está na faixa de 3 milhões de barris, 1,5 milhão de barris por ano, a perda do market share do petróleo na matriz global, e o cenário de curto prazo, onde aparentemente parece que para subir o petróleo, o OPEP realmente teria que fazer um corte na carne, e todo mundo com um orçamento estourado, você acha que realmente seria possível o Brasil fazer uma coordenação com a OPEP para tentar subir sua produção em 2 milhões de barris? Bom, sim, terminou? Ótimo. A pergunta também está no foco do grande problema geopolítico, estratégico e da hegemonia da OPEP. Sim, o Brasil, note bem, ele ia estar com 5 milhões em 2022, me parece. Depende do plano que você olhar. Não é grande coisa, não. Se crescer de 1,5 milhão por ano a demanda, esses números estão aproximadamente, são desse nível. Claro, o gás natural vai crescer e deve crescer mais, mas ele, na minha leitura, ele não está no âmbito da OPEP, mas o petróleo é óleo e gás, então ele vem junto. As renováveis têm um impulso importante por causa da preocupação com mudança climática, mas é muito difícil produzir um barril de biocombustíveis que custa $50, $60, $70,
e colocar no lugar de outros que custam entre 1 e 10, ou 15, sem olhar o shale. Só falo custo direto, capital e trabalho, não falo de impostos, transferências, etc., etc. A economia mundial, nesses patamares que nós estamos falando aqui, quando o petróleo estava... O PIB mundial está na ordem de 80, 85 trilhões de dólares por ano. O excedente econômico não chega a 10%. Temos assim o ganho. O resto é consumo. Então, a economia mundial consegue acumular da ordem de 8 trilhões de dólares por ano. Parte disso vem exatamente do petróleo, que tem um valor, os 30 bilhões de barris por ano, a 100 dólares, são mais ou menos 3 trilhões. Tiramos o custo, sobra pelo menos 1,5 a 2. A 50 dólares vai sobrar 1,5 trilhão de dólares dos 8. Se nós substituíssemos o petróleo por biocombustíveis, esse excedente de 1,5 trilhão ia ser diminuído. Esse é o dilema para a transição. Você vai diminuir a produtividade, a capacidade de gerar excedente e de acumular na economia mundial se o petróleo sair. Então, eu acho que ele vai ter que continuar, por mais que a gente não queira, o que muitos queiram, que as renováveis tomassem conta. É o que eu falei antes. Não falta fonte de energia. Faltam fontes a um custo baixo. E a mais baixo custo ainda é o petróleo. Então, voltando. Para a Arábia Saudita, não importa tanto, mas, se bem colocou, a Nigéria, a Venezuela, dependiam. A Venezuela acabou levando o tiro de raspão lá e morreu, praticamente, com a Arábia Saudita, amiga dela. Veja, se o petróleo voltar a 100 dólares, mesmo produzindo bem menos na OPEP, eles voltam a ter o excedente. Este que é a compreensão dos mercados oligopolizados, o que a gente chama, teoricamente. Desde o Davi Ricardo e o Karl Marx, nós discutimos a renda diferencial 1 e 2, a renda da terra, e depois foi introduzido o conceito da renda absoluta, a renda de propriedade ou renda de monopólio. Isto é, aquele que controla algo que é essencial para os outros, e é o único proprietário, ele pode impor o preço. A OPEP consegue fazer isso, se ela tiver coordenação. Eu citei as razões pelas quais eu entendo que ela deixou flutuar. Ela quis dar um susto no shale, um susto nas renováveis, na mobilidade elétrica, viu o seu rival regional crescendo, reivindicando 4 milhões de barris por dia, que é o Irã, e aí decidiu deixar flutuar, porque ela estava assegurada, os outros não. Então, é possível, sim, é evidente que o shale vai continuar, e essa é uma guerra que eu não sei onde vai terminar. Isto é, quanto o shale pode crescer, o governo Obama fez um esforço internacional de combater o OPEP. Veio aqui no Brasil e a Rousseff prometeu acelerar a produção do pré-sal, quando devia controlar e regular com a OPEP, na minha leitura. Prometeu ajudar a fazer biocombustíveis. Tem uma iniciativa mundial de shale, para fazer na Argentina, querem fazer na China, na Europa, tudo incentivado, e eu vejo exatamente isso para confrontar o poder de mercado da OPEP, que deveria ser o aliado natural do Brasil. Então, se o petróleo sai dos 50 e vai para 80, você pode produzir menos na Nigéria, menos na Venezuela, muito menos na Arábia Saudita, muito menos na Rússia, e ter muito mais excedente. Depende da coesão interna da OPEP. Essa é a minha resposta. E o Brasil deveria estar participando lá. Essa é a minha leitura. Muito obrigado, então. Agradecemos muito, senhor Hildo, e agradecemos também ao público aqui. Muito obrigado.